15:17 tá escrito: então a serpente arranjou a água da sua boca. A serpente, gente. Se for na interlinear, que mostra os textos em hebraico, tá escrito águas do dilúvio. Então não foi Deus, o Pai de Jesus, que jogou e tentou matar a humanidade inteira naquele dilúvio que tá escrito em Gênesis. Veja que esse é o último livro, né, que não é inspirado por Deus, que deveria estar mais no Velho Testamento do que no Evangelho, né, para perseguir a mulher, né, a mulher é os seres humanos, né. E eu já mostrei do joio e do trigo aqui, mas eu vou tentar mostrar mais para vocês também, até mesmo da marca da besta, porque eles mentem para vocês, gente. Então eu vou mostrar a marca da besta e mostrar mais alguns textos para vocês, tá? No livro de Apocalipse tá escrito para calcular o número da besta, né? E você vê que Salomão, ele recebia anualmente 666 de ouro. Ele recebia, porque Jesus ele disse, né, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Já Salomão, né, ele recebia essas riquezas dos outros povos, né, e o diabo ele diz que ele abre o bom tesouro. No livro de Apocalipse também tem, né, a marca da besta, ó, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, escravos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa. No Velho Testamento, o Deus de Israel está colocando esse sinal também em seu povo. No Velho Testamento, gente, inteiro, tem a marca da besta. Êxodo 13, do 9 em diante, né? Isto lhe será como sinal na sua mão e memorial na sua testa. E em Deuteronômio 6 em diante, aí, do 8 em diante, amarre-se com sinal na sua mão e prenda-as na testa, também as atarás como sinal na tua mão e te servirão por frontal entre os olhos, é na testa. E se você pegar uma coisa, eu vou só mostrar uma foto. Uma religião, até hoje, coloca coisas na testa e memorial no braço. Até hoje, eles fazem isso. Só que no Apocalipse está escrito que é a marca da besta. A marca da besta é essa. É quem adora e serve um Deus antigo do Velho Testamento. As pessoas pensam que Jesus veio à toa aqui. Ele veio à toa, né? Se ele não viesse aí e tivesse o evangelho do reino para nós ia estar no engano para sempre. Gente, Jesus ele fala, uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Árvore boa é Deus. Tá? Acha tu no teu campo boa semente, porque o pai é bom, ele só faz coisa boa, né? Por que então tem joio lá? Joio é coisa horrorosa, né? O anjo estava falando. Então Deus disse, né? O pai de Jesus disse, um inimigo que fez isso. E os anjos do pai lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? O fruto maligno que o diabo fez aqui na terra? O pai de Jesus disse, não, para que não colheu ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele, porque os anjos podem se enganar, tá, gente? Às vezes o cara só tá vivendo uma fase ruim da vida dele, mas ele é trigo, tá? Mas ele é trigo, ele precisa crescer, amadurecer primeiro. Então o pai tá falando, não, deixa crescer junto primeiro, deixa amadurecer primeiro, até ele dar os bons frutos. Porque senão até os anjos do pai, eles podiam se enganar aí e levar um trigo enganado, né? Mas com o pai de Jesus não acontece isso não, tá, gente? Ambos juntos até a ceifa. Em ocasião dos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atar em molho para queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Tá vendo, gente? Mas em Adão, nasce coisa boa e coisa ruim, né? O Abel era um bom samaritano, Caim era uma coisa horrível, horrorosa, né? Que matou o seu irmão Abel. Mas Jesus, ele separa. Então não tem como de Adão e Eva vir coisas boa e ruim. E veja que em Gênesis, o diabo, se passando por Deus, ele diz, colocarei inimizade entre tua semente e a sua semente. Ou seja, o diabo está fazendo inimizade dos filhos dele, das trevas, contra os filhos da luz que já estavam aqui quieto. Ou seja, nem todos viemos de Adão. O diabo, gente, ele é trevas e luz. Ele fica com um pezinho no branco e um pezinho no preto. É aquele xadrez, sabe? Aí as pessoas, elas ficam assim, com um pezinho no branco e um pezinho no preto. Mas se você olhar no xadrez lá, se você jogar com as peças pretas, você fica no preto. Ela vai se movimentar no que ela é. Se você jogar com o branco, você vai se movimentar pelo branco. Já as pessoas, eles ficam assim, com um pezinho no branco e um pezinho no preto, como se fosse um jogador de xadrez, que de vez em quando ele joga com as peças pretas, outra hora ele joga com a pedra branca, e fica essa confusão toda, que não pode misturar evangelho com o que Jesus falou, com o Velho Testamento. Olha Paulo dizendo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem aqui é o Adão, tá? A morte entrou no mundo, e pelo pecado a morte, porque eles seguiam o demônio, assim também a morte passou a todos os homens. Então veja, eles vieram depois, o joio veio depois, eu acabei de ler que o anjo disse pro pai, pai, não tinha só tribo lá, só tinha coisa boa do pai na terra. Mas aconteceu alguma coisa que veio o demônio, né? Aí no livro de Apocalipse está escrito, ai da terra e dos habitantes da terra, porque o diabo desceu até vós cheio de ira. Então o diabo ele veio e se misturou aqui na humanidade, ó. E passou o pecado da morte para os homens. Eles não tinham evangelho, eles tinham o Velho Testamento. Porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Enquanto tinha a lei de Moisés, tinha pecado. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando não tinha lei de Moisés, só tinha trigo na terra, gente. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. O diabo estava andando com eles desde Adão até Moisés. Quem que permitiu lá naquele jardim uma serpente tentar aquele casal amoroso? O próprio diabo, gente, que fez eles. Mesmo, agora, se fosse no reino do pai, não ia acontecer isso, tá, gente? Não ia acontecer coisas ruins. Vai lá, come aquela coisa maldosa. Aí tinha uma árvore boa e uma árvore ruim. É luz e trevas, né? Aí tinha a árvore da vida e a árvore maligna lá do bem e do mal, né? É coisa maligna aqui, ó. Adão até Moisés, maligno. Mesmo sobre aquele que não pecaram a semelhança das transgressões de Adão. Então teve pessoas que não vieram para a terra como o joio.
Agora, Jesus veio pra quem? Pra resgatar quem? Veio resgatar os filhos do Pai que já estavam na terra. Aí o diabo entrou em guerra vindo pra cá, tentar nós. E Jesus, ele tenta tirar os dele disso aqui, de Adão até Moisés, que tava lá fazendo parte disso. É pra isso que Jesus veio, pra tirar os dele do meio disso aqui, que foi colocado na terra. E do meio desse povo que foi feito não por Deus, não pelo Pai. Agora, como é que o trigo tava na terra? Agora a gente vai lá pra Paulo, vamos pra Paulo de novo. Olha só, gente, ó. Ora, visto que os filhos de Deus compartilharam de carne e sangue, ele Jesus, né, também compartilhou da mesma humanidade. Então, os filhos de Deus, eles pecaram como? Se fazendo carne, vindo pra cá, sendo talvez enganado, tá? Fomos enganados, viemos pra cá, enganados, se fizemos carne. Jesus também participou dessas mesmas coisas. Mas aí depois, os filhos do maligno viu que as filhas dos homens eram formosas e fez aí o povo dele. Então como é que o trigo veio para a terra? Se fazendo carne, não através de barro, de criação, que Deus veio assim, mexeu no barro e fez o ser humano. Não, a gente estava lá no céu, fomos enganados por alguém, se fizemos carne e sangue, Jesus também participou da mesma humanidade. Para nos resgatar, para nos tirar desse mundo maligno. Gente, Jesus ele diz, claro e em bom som, vocês nunca ouviram a voz de Deus e nunca viram a sua forma. Lê o Velho Testamento, gente. Toda hora tem um Deus falando. Satanás fala. E tudo que Satanás fala não é coisa boa. É para te levar para o mal, para o abismo. Porque ele é inimigo de Jesus, ele é nosso inimigo. Nós somos as vítimas. O ser humano estava aqui, ele tentou aniquilar as pessoas. Da boca da serpente arranjou água para perseguir a mulher que era os seres humanos. Satanás é inimigo de Jesus e nosso inimigo.